Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez o nosso assunto são as lavouras de trigo no estado do Paraná. Para isso, a gente recebe aqui o Carlos Hugo Godinho, ele que é engenheiro agrônomo do DERAL e já está aqui conosco por telefone. Então, seja muito bem-vindo, Carlos. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Prazer é meu, Guilherme. Os ouvintes também. Carlos, como que está a situação das lavouras de trigo aí no estado do Paraná? O plantio que estava se encaminhando para o final já está praticamente encerrado realmente por aí. Exatamente, a gente deve ter a conclusão dos trabalhos dessa semana. A gente estava com 99% plantado na semana anterior. A área que a gente está projetando, por enquanto, continua em 1 milhão de hectares, um pouquinho superior a isso, 1 milhão e 6 mil hectares. E a gente deve ter algum recuo de produção já em função aí dos problemas climáticos que nós tivemos. Essas geadas que aconteceram há 2 finais de semana, elas chegaram a impactar realmente as lavouras por aí? Sim, infelizmente. Na semana passada a gente já tinha alguma primeira noção dos estragos, já que já tinham sido rebaixadas as condições da lavoura. A gente tinha um percentual bem maior de lavouras já ruins e boa parte delas em condição média ainda. Mas essa semana a gente deve ter mais uma atualização desse número e já com os efeitos um pouco mais visíveis das geadas, a gente já tem uma estimativa de que com certeza terão danos significativos no estado e eles, já que as geadas atingiram quando 1/4 das lavouras praticamente estavam suscetíveis aqui e mesmo nas regiões onde são mais quentes houve algum problema. Então, aquela expectativa de produção em 3.200.000 toneladas que a gente tinha conversado da outra vez deve ser menor em função disso. Exatamente, a gente já deve ter um número mais parecido com o do ano passado, quando a gente produziu 2,8 milhões de toneladas, também em função de problemas climáticos. Só que naquela vez tinha sido a seca que tinha atrapalhado. Esse ano a gente pode ter aí, para alguns produtores, uma condição pior e para outros uma melhor. Por quê? Porque naquele ano, de forma geral, se perdeu praticamente 10% nas lavouras, mas eram recuos menores de produtividade. E esse ano a gente deve ter muitas áreas com áreas totalmente perdidas ou com percentuais mais elevados e outras áreas com produtividade normal, se tudo correr bem até o final da lavoura. E como que seguem as previsões climáticas ali para o restante do desenvolvimento dessas lavouras? É esperado mais geadas? Como que deve ser o clima aí para o produtor paranaense? Então, as geadas, elas têm uma previsão de muito curto espaço de tempo, então ela é muito difícil de prever antes de 1, 2 semanas, pelo menos uma semana de adiantamento a gente tem que ter para saber disso, exatamente a intensidade, porque ela se dissipa muito fácil e às vezes um frio que está previsto há 15 dias ele não se concretiza. Então, a princípio, a gente não tem uma entrada mais forte, mas essa previsão é só para daqui a uma semana que a gente tem noção exata. A partir disso, eu já tenho a chance de ter a entrada de novas frentes frias, que não seria, por enquanto, não seria exatamente o que a gente está esperando, né? Já que a gente tem que produzir trigo no estado. Existe alguma ação que o produtor possa tomar para se prevenir desse prejuízo ou, de repente, tentar recuperar alguma área da sua lavoura? É possível alguma ação nesse sentido? Infelizmente não. A única ação preventiva que existe para o trigo é o escalonamento do plantio. Se o produtor fez isso, ele pode ter agora uma área que ele teve perdas parciais e outra área que ele não vai ter problema nenhum, ou uma área que ele tenha perda total e de repente noutra área ele não vai ter perda nenhuma, mas é uma prevenção já no momento do plantio. Agora, a partir de agora já não adianta mais. E a colheita deve acontecer entre que datas aí no estado? A colheita ela tem se intensificado ultimamente no Paraná em setembro, visto que tem se adiantado, atrasado um pouquinho o plantio e se condensado esse plantio praticamente todo em abril.
Tá certo, então, Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a atualizar aí o estado das lavouras de trigo no estado do Paraná. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho, e a gente vai continuar bastante atento ao desenvolvimento dessa safra e continuar trazendo as atualizações aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Carlos Hugo Godinho, ele que é engenheiro agrônomo do DERAL e conversou com a gente para traçar um panorama do desenvolvimento das lavouras de trigo no estado do Paraná até o momento. O plantio dessas lavouras praticamente encerrado, restando apenas 1% para ser plantados, que devem ser encerrados ainda durante essa semana. E aí as perspectivas de produção que eram muito boas, cerca de um mês e meio atrás, que apontavam ali um aumento na produção, chegando até a 3.200.000 toneladas, essas previsões já caíram por terra, já foram prejudicadas devido às geadas que a gente acompanhou há 2 semanas atrás. Essas geadas trouxeram impacto nas lavouras de trigo do Paraná, perdendo ali cerca de 10% da sua qualidade já nesse primeiro momento. Então, segundo o Carlos, é certo que vai haver um prejuízo, mas ainda não é possível quantificar exatamente o quanto vai ser perdido. Num primeiro momento, a perspectiva aponta que essa projeção de 3.200.000 toneladas deve cair para algo perto de 2.800.000 toneladas, muito similar ao que foi colhido no ano passado. Agora o produtor continua bastante atento às previsões climáticas, esperando um bom desenvolvimento dessa restante de safra, que ainda não foi atingida. A expectativa do produtor seguir com um bom desenvolvimento da sua safra daqui para frente, a safra de trigo no Paraná, que deve ser colhida no mês de setembro. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.